Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem por dentro do sistema de justiça criminal brasileiro. Sabe como? Usando casos reais desse de concurso público para seguir a jornada completa, desde o momento da prisão até a hora do julgamento. A ideia é entender direitinho cada passo desse processo. Para começar, vamos imaginar uma cena bem tensa. Um homem ameaçando uma testemunha, e isso dentro de um tribunal federal. E agora, o que acontece? A resposta para essa pergunta já nos joga direto na primeira fase do processo penal e mostra como a lei age no calor do momento. Então, tudo começa aqui, né? No exato instante em que o crime acontece. A prisão é a primeira resposta do sistema e a maneira como ela ocorre, isso é tudo muito bem definido pela lei. A palavra-chave aqui é flagrante delito. Esse conceito é fundamental. Ele cria uma situação de exceção que permite a prisão sem precisar de um mandado do juiz. Por quê? Bom, porque a lei entende que a urgência daquele momento, com a prova ali, na cara de todo mundo, justifica uma ação imediata para parar o crime. E aqui a gente vê uma diferença importantíssima. Para o policial, prender quem está cometendo o crime em flagrante é um dever, uma obrigação legal. Já para o cidadão comum é uma escolha. Ele pode intervir, mas não é obrigado. Essa diferença deixa bem claro qual é o papel do Estado e qual é o papel do indivíduo perante a lei. E olha só, nem todo flagrante é igual. A lei cria categorias. O flagrante próprio é aquele mais óbvio, né? A pessoa é pega com a boca na botija, como no nosso exemplo da ameaça no tribunal. Mas tem também o impróprio e o presumido, que expandem a ideia para situações em que, mesmo que a pessoa não seja pega no exato segundo, as circunstâncias todas apontam para ela. Passada a prisão, a adrenalina baixa e começa um trabalho mais metódico, mais de bastidor. É a fase da investigação, onde a polícia vai formalizar tudo para descobrir o que de fato aconteceu. Esse procedimento todo tem nome: inquérito policial. E é importante entender uma coisa: o objetivo do inquérito não é condenar ninguém, mas sim juntar informações. A polícia vai ouvir testemunhas, pedir perícias, coletar documentos, tudo para montar uma base sólida de provas. No final, tudo isso vira um relatório que vai para as mãos do Ministério Público. É o MP que vai decidir se aquilo vira um processo ou não. E aqui está um ponto crucial. O delegado de polícia não pode, por conta própria, simplesmente engavetar um caso. De jeito nenhum. Uma vez que o inquérito começa, ele só pode ser arquivado por decisão de um juiz e sempre a pedido do Ministério Público. É um mecanismo de controle, sabe? Para garantir que nenhuma investigação seja jogada para debaixo do tapete. Mesmo nessa fase inicial, a defesa não fica de mãos atadas. O advogado do investigado tem o direito de ver tudo que já foi documentado no inquérito. Todas as provas. Isso garante um certo equilíbrio desde o começo, embora algumas investigações que ainda estão acontecendo possam ser mantidas em segredo por um quento. Certo, agora vamos avançar para aquele momento decisivo, quando o caso sai da delegacia e vira oficialmente um processo na justiça. É aqui que a acusação é formalmente apresentada a um juiz. O nome desse passo é ação penal. Na grande maioria dos crimes, quem entra com a ação é o Ministério Público, representando o Estado. Mas em alguns casos bem específicos, a lei dá à própria vítima o poder de decidir se quer processar o agressor. E a gente chama de ação penal privada. Essa ação privada tem umas regras próprias bem interessantes. O princípio da oportunidade dá total controle para a vítima sobre o início do processo. O da disponibilidade permite que ela desista a qualquer momento. Mas o da indivisibilidade é uma trava de segurança. Se a vítima resolver processar um dos culpados, ela é obrigada a processar todo mundo que participou. E se o promotor, que é o dono da ação pública, olhar o inquérito e achar que não tem prova suficiente para denunciar, ele também não pode simplesmente arquivar? Ele pede o arquivamento para o juiz e essa decisão ainda passa por uma revisão interna lá dentro do próprio Ministério Público. É mais um freio do sistema para garantir que tudo seja bem analisado. Pronto. Agora o caso está na justiça para valer. Vamos dar uma olhada em como crimes diferentes acabam seguindo caminhos diferentes dentro do tribunal. A complexidade do julgamento geralmente está ligada à gravidade do crime. Para crimes mais pesados, com penas máximas de 4 anos para cima, o processo segue o rito ordinário, que é mais longo, mais detalhado. Já para crimes intermediários, o rito é o sumário, um pouquinho mais rápido. A lógica é dar mais tempo e atenção para os casos mais sérios. Agora, para os crimes que a sociedade considera os mais graves de todos, aqueles intencionais contra a vida, como um homicídio, o Brasil tem um sistema todo especial, o Tribunal do Júri. Nesse caso, quem decide se a pessoa é culpada ou inocente não é um juiz de carreira, mas sim um grupo de cidadãos comuns. Mas antes de um caso chegar no júri, ele passa por um filtro. Um juiz profissional analisa tudo.
Se ele se convencer de que o crime realmente existiu e que há indícios de quem foi o autor, ele dá uma decisão chamada pronúncia. Ele não está condenando, veja bem. Ele só está dizendo, olha, tem base suficiente aqui para a sociedade, através do júri, analisar e decidir. Por outro lado, se o juiz olhar e pensar, não tem indício mínimo que aponte para essa pessoa aqui como autora do crime, aí ele dá a impronúncia. O caso morre ali mesmo, nem chega aos jurados, simplesmente por falta de uma base para a acusação seguir em frente. E tem ainda uma terceira possibilidade, a absolvição sumária. Isso rola quando a prova da inocência é tão óbvia, tão clara, tipo uma prova indiscutível de que a pessoa agiu em legítima defesa, que o juiz nem precisa mandar para o júri. Ele mesmo já resolve e absolve o acusado ali na hora. Em todo esse percurso que a gente viu, existem ferramentas legais pensadas para proteger um dos nossos direitos mais sagrados, a liberdade. Vamos dar uma olhada em algumas delas. O habeas corpus é, talvez, a ferramenta mais poderosa que existe para proteger a liberdade de ir e vir. É uma ação judicial super urgente que pode ser usada sempre que alguém estiver preso ou quase sendo preso de forma ilegal. E o mais legal é o quanto ele é acessível. Qualquer um pode escrever e apresentar um habeas corpus para ajudar outra pessoa, sem formalidade, sem custo. A lei também é inteligente e sabe que a prisão não é a única resposta. Em certas situações humanitárias, a prisão preventiva pode sim ser trocada pela prisão domiciliar. É o caso de gente com mais de 80 anos, pessoas muito doentes, grávidas ou que são a única pessoa cuidando de uma criança pequena. É um jeito de reconhecer a dignidade da pessoa humana acima de tudo. E, no fim dessa nossa jornada, fica uma reflexão. A gente viu um sistema cheio de regras, de etapas, de recursos, de garantias. Isso faz a gente pensar, qual é o objetivo final de tudo isso? É só punir? Ou será que é garantir que, não importa o resultado, o caminho até ele seja justo e correto? A estrutura toda que a gente analisou hoje parece dizer que a forma como se chega a uma decisão é tão importante quanto a própria decisão, não é mesmo?